Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai estar discutindo sobre volume de sólidos geométricos. É claro que vocês sabem que são muitos os sólidos geométricos existentes, né? A gente vai estar dividindo o nosso estudo em duas partes, a princípio, e primeiro a gente vai ver o que é o volume de um sólido e também estar discutindo algumas fórmulas, né, de alguns dos principais sólidos geométricos. Então, primeiramente, dizemos que o volume de um corpo, né, ou de um sólido é o espaço que ele ocupa. Esses corpos possuem capacidade de acordo com o tamanho de suas dimensões. Observe as principais medidas de volume e sua correspondência com a capacidade. Então, é muito importante vocês memorizarem isso daqui, certo? A gente geralmente trabalha as unidades de volume em metro cúbico, decímetro cúbico ou centímetro cúbico. Mas é muito comum em alguns problemas eles pedirem essa medida do volume representada através da capacidade em litros, decilitros, mililitros. Então é muito importante gravar, aprender, né, essa relação, na qual diz que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, certo? 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro e 1 centímetro cúbico a 1 ml ou 1 mililitro, certo? Então é muito importante vocês saberem estar fazendo essas conversões de unidades, e isso você faz de maneira muito simples através de uma regra de 3, tá certo? Então, tentem gravar essas correspondências porque elas serão bastante úteis. Bom, o primeiro sólido que a gente vai ver é o paralelepípedo. O paralelepípedo ele está muito presente no nosso dia a dia, como por exemplo, lembra bastante uma caixa de sapato, uma caixa de leite, certo? Uma piscina, uma cisterna. Ele é um sólido que ele tem todas as suas faces retangulares, certo? Ele possui 6 faces retangulares, onde a gente vai ter comprimento, largura e altura ou profundidade, tá certo? E aí, para a gente calcular o volume de um paralelepípedo é muito simples. Basta que você multiplique as 3 dimensões. Então, se você tem largura, comprimento, profundidade ou altura, basta que você calcule o produto entre essas 3 dimensões, tá certo? Para calcular a área dessa figura também é muito simples, basta você perceber que existem duas faces iguais, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode multiplicar A vezes C, é essa área da frente. Só que aquela face lá de trás, ela tem as mesmas dimensões, né? As mesmas medidas. Então, você calcula uma vez e multiplica por 2, e aí você já teria a área dessas duas faces. Essa área lateral aqui, por exemplo, seria B vezes C, né? E aí essa face lateral aqui, ela também tem a mesma dimensão. Então, com isso, basta você multiplicar uma vez a outra e multiplicar por 2 também. A gente também tem aqui uma face na base, que tem a mesma dimensão, as mesmas dimensões da superfície superior. E ela tem dimensões A e B. Então, para você calcular essa área, A vezes B, né? E aí também vezes 2, porque são duas, então bastava somar todas essas áreas. Isso aí, claro que não é o objetivo da nossa aula de hoje, mas só para revisar, né? Caso você já tenha estudado isso, alguns problemas eles costumam trazer algumas relações entre área e volume, tá certo? O próximo sólido que a gente vai ver é o cubo. E o cubo ele é um caso particular, né, do paralelepípedo. Por quê? No paralelepípedo, geralmente as dimensões são diferentes. No cubo, ele tem a característica de possuir todas as dimensões iguais. Então aqui, nós temos esse cubo representado através da aresta, né? As suas arestas medem A. Então, se a gente utilizar a mesma ideia do paralelepípedo, para calcular o volume do cubo, basta a gente multiplicar também as dimensões. A vezes A vezes A. Dessa forma. Só que nós sabemos que um produto de termos
iguais, né, ele pode ser representado na forma de uma potência. Por isso, a gente pode simplificar essa multiplicação aqui como a elevado a 3, ou a ao cubo, né? Esse a ao cubo vem da figura cubo mesmo, tá certo? Então, para a gente calcular o volume do cubo, basta a gente multiplicar as 3 dimensões ou elevar a medida da aresta ao cubo, beleza? Vamos fazer um exemplo para que vocês possam compreender um pouquinho melhor essas fórmulas. E aí eu trouxe aqui para a gente um exemplo do Enem 2011, tá certo? É uma questão que eu gosto bastante e que ela nos permite, né, compreender melhor e relacionar aquelas duas fórmulas que a gente acabou de ver. Então veja bem, uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos. Então vamos lá. Eu vou destacar aqui, ele já trazendo para a gente as figuras que a gente vai estar trabalhando. Paralelepípedo e cubos com o mesmo volume. Beleza? Então, essas duas barras de chocolate, elas têm o mesmo volume. Beleza, vamos continuar. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm o formato de cubo é igual a... Então, perceba aqui nesse problema que ele está falando sobre duas barras de chocolate diferentes, né? Uma no formato de um paralelepípedo e outra no formato de um cubo, mas que possuem o mesmo volume, tá certo? Ele traz para a gente as arestas desse chocolate que tem a forma de um paralelepípedo e ele quer saber qual é a medida da aresta ou das arestas desse chocolate que tem o formato de um cubo. Então, para isso, a gente vai precisar entender o seguinte: como eles têm o mesmo volume, tá certo? Vou subir aqui um pouquinho. Então, a gente pode dizer que o volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo, beleza? O que acontece é que nós sabemos que o volume do paralelepípedo ele é calculado fazendo A vezes B vezes C, que são as 3 dimensões, certo? E já no cubo, a gente tem o volume do cubo dado pela aresta elevado ao cubo. E aí, para diferenciar daquele A ali, eu vou escrever L elevado a 3. Beleza? Até aí, tudo bem. Aí vamos ver o que, é que a questão ela traz mais. Ele diz que as arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 de comprimento e 4 de espessura. Então, a gente já pode substituir essas medidas aqui. Então, a gente tem 3 vezes 18 vezes 4 igual a L ao cubo, que é o que a gente quer calcular, certo? Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai ter o seguinte. 3 vezes 18 vai dar 54, e 54 vezes 4 vai dar 216. Como esse L está elevado ao cubo, e a gente quer calcular a medida do L, então a gente pode, né, tirar a raiz cúbica dos dois lados. E aí a gente sabe que esse 3 vai cortar. E a raiz cúbica de 216 ela é igual a 6. Tranquilo? Com isso, a resposta para o nosso problema é letra B. Beleza, pessoal? Então é isso. Quando você estiver trabalhando com paralelepípedo e cubo, né, você vai usar essas duas fórmulas e às vezes você vai precisar utilizar as duas no mesmo problema. Beleza? Vamos lá, continuando aqui. O próximo sólido que a gente vai ver são os prismas, certo? Os prismas, eles têm uma característica bem legal. Os prismas, eles são nomeados de acordo com a base, tá certo? Então, a gente vai dar nome a um prisma de acordo com o tipo de base que ele possui. Então, por exemplo, aqui, a gente vai ter um prisma de base
triangular, certo? Então, eu vou escrever aqui, ó, prisma de base triangular, porque a base dele é um triângulo. Já esse outro prisma, ele vai ser chamado prisma de base hexagonal. Então, prisma de base hexagonal. Beleza. O que acontece? Ó? Nos prismas, nós sempre vamos ter duas bases, tá certo? Essas bases, elas são congruentes, ou seja, são iguais, e elas são paralelas. Então, a gente vai ter duas bases congruentes e paralelas. Outra característica importante dos prismas é que, ó, as faces laterais são todos paralelogramos. Então, geralmente nas faces, geralmente não, em todos os casos, né, as faces laterais dos prismas vão ser sempre paralelogramos. E aí, para a gente calcular o volume de um prisma, a gente vai estar usando essa fórmula aqui, ó, área da base vezes altura, certo? Essa área da base, ela vai depender do tipo da base do seu prisma. Então, se o seu prisma for tiver base triangular, você vai ter que calcular a área de um triângulo. Se o seu prisma tiver uma base quadrangular, quadrada ou retangular, sei lá, você vai ter que calcular a área dessa figura, né? Se ela for hexagonal, você também vai ter que calcular a área dessa figura e vai substituir aqui, e a altura é a altura total do seu prisma, beleza? Vamos ver aqui mais um exemplo para a gente poder exercitar isso aqui, certo? Veja que questão legal. Essa questão, eu escolhi ela para trazer para vocês, porque ela tem um detalhe bem interessante. Veja, de uma viga de madeira de seção quadrada de lado 10 cm, extrai-se uma cunha de madeira de altura 15 cm, conforme a figura ao lado. Então, tá aqui a figura para vocês. E aí ele quer saber qual é o volume da cunha, tá? Olhem para essa figura direitinho. Percebam que do jeito que essa figura ela está aqui, você pode querer calcular a área da base, 10 vezes 10, e depois multiplicar por 15, né? E ver aí quanto é que vai dar. A questão é que, do jeito que essa figura está posicionada aqui para a gente, ela não fica tão claro a gente perceber que é um prisma, tá certo? Mas observe que se a gente deitar essa peça, né, onde esse triângulo aqui, ó, ele ficar apoiado na base, né? Então a gente vai ter uma base e lá em cima a gente vai ter a tampa, né? A superfície superior dessa figura, e aí a gente vai ter a característica de um prisma, que são duas bases congruentes e paralelas. Então, olhem para a figura, né, e percebam que a área da base que a gente vai ter que calcular é a área desse triângulo aqui, tá certo? Como ele é um triângulo retângulo, né, a gente percebe que ele é um triângulo retângulo, a gente pode calcular a área da base, nesse caso aqui, ó, usando a fórmula da área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, certo? No nosso caso aqui, ó, a nossa base vai ser 10, a nossa altura é 15, dividido por 2. Com isso, ó, 150 dividido por 2, isso vai dar 75 centímetros quadrados. Essa é a área da base, certo? Só que aí ele quer o volume da cunha. O volume da cunha, ele é dado por... A gente acabou de ver. Eu vou fazer aqui de outra cor para separar. Então, o volume é a área da base vezes a altura, porque é um prisma, certo? E a fórmula do volume que a gente acabou de aprender é essa. No nosso caso, ó, a área da base é essa área que a gente acabou de calcular, 75, e a altura da figura, ó, perceba que a altura dela vai ser dada por esses
10 centímetros aqui, né? Lembra que a gente virou a posição dessa peça. Então, a altura passou a ser esse 10. Então, 75 vezes 10 igual a 750 centímetros cúbicos. Ok? Enganchou o papel aqui. Resposta, letra C. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, em alguns casos, né, na maioria dos casos, a gente vai precisar calcular a área da base do prisma separadamente e depois aplicar essa área na fórmula do volume, certo? Lembrem sempre que a área da base ela vai depender do tipo da base do seu prisma. No nosso caso aqui, ó, a base foi um triângulo, então por isso que a gente usou a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Mas se fosse, por exemplo, um quadrado, então você iria calcular lado ao quadrado. Né? Se fosse um retângulo, então multiplicaria também base e altura, ok? Então, geralmente a gente vai precisar calcular essa área da base separada para depois aplicar na fórmula de volume. Beleza, pessoal? Vamos lá. Prosseguindo aqui, a gente vai partir agora para outro sólido geométrico, que são as pirâmides. As pirâmides, né, que ficaram famosas no Egito, devido às grandes construções dos egípcios, as pirâmides também estão presentes no nosso dia a dia. E as pirâmides elas vão ter uma característica, que é a seguinte. As pirâmides são formadas, né, por uma base, onde essa base ela pode assumir diversas formas, né, também, então quadrados, retângulos, triângulos, hexágonos. Ela pode ter uma base de qualquer polígono, tá certo? E aí ela vai ter uma ponta lá em cima que a gente chama de vértice da pirâmide. Com isso, ó, independente da forma da nossa base, quando a gente liga os vértices da base com aquele vértice superior, as laterais da pirâmide sempre serão triangulares, certo? Percebam que aqui ó, a gente tem uma base quadrangular, uma base quadrada, mas as faces laterais elas são sempre triangulares. Aqui a gente tem uma pirâmide de base triangular, mas independente, as faces laterais são também triangulares. E aí eu já acabei falando, mas as pirâmides também são nomeadas de acordo com a base. Então eu vou ter aqui ó, uma pirâmide de base quadrada, tá certo? Aqui eu vou ter também uma pirâmide de base triangular. E assim como nos prismas, né, a gente também vai precisar multiplicar a área da base e a altura, tá certo? Essa área da base, lembrando, ela vai depender do tipo da base da sua pirâmide. Só que agora a gente vai precisar dividir esse produto da área da base pela altura por 3, tá certo? Então, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui, beleza? E aí, é claro que existem vários exemplos aí para vocês estarem estudando, observando como calcular o volume de uma pirâmide, né? Tem alguns exemplos bem simples, onde ele vai trazer já todas as dimensões ali, de forma bem clara, para você somente substituir e calcular. Mas eu quis trazer um exemplo um pouquinho mais elaborado para a gente poder perceber, né, também problemas de pirâmides e que às vezes a gente vai precisar usar outros conhecimentos, outras estratégias de algo que já foi estudado em outro momento na geometria plana, por exemplo, tá certo? Então aqui a gente tem, ó, exemplo, uma questão da FGV de 2016, né, que diz o seguinte: uma pirâmide regular é construída com um quadrado de 6 metros de lado e 4 triângulos iguais ao da figura abaixo.
Então, ele já vai trazer a característica que a gente viu, né? Que ele vai trazer a base, que é um quadrado, tá certo? Então, deixa eu grifar aqui, ó. Um quadrado de 6 metros de lado. Então, como é um quadrado, né? A base tem 4 lados, então eu vou ter também, ó, 4 triângulos, certo? Que ele está falando aí das faces laterais. 4 triângulos iguais ao da figura abaixo. Beleza. Com isso, ele vai perguntar para a gente, ó, o volume dessa pirâmide em metros cúbicos é aproximadamente quanto? E agora? Perceba que ele não traz o desenho da pirâmide, né, para a gente observar melhor essa pirâmide. Mas vamos tentar representar essa pirâmide aqui, tá certo? Ele diz que a base é um quadrado. Então, temos aqui um quadrado. Está um pouquinho torto, mas dá para entender. De 6 metros de lado, tá certo? E aí ele vai dizer para a gente, ó, que eu vou ter as faces laterais triangulares, tá certo? Beleza. Só que aqui ele traz as arestas da face lateral. Mas para a gente calcular o volume da pirâmide, a gente já viu que a gente precisa ter a altura da pirâmide, ok? E aí por essa figura aqui, ó, a gente não consegue saber qual é a altura da pirâmide, porque a altura é essa medida que vai ligar do centro da pirâmide aqui embaixo até a ponta. Então a gente não sabe quanto é essa altura, certo? A gente vai precisar então calcular essa altura. E aí para a gente calcular essa altura, a gente vai precisar usar outros conhecimentos. Então a gente vai precisar saber o seguinte: nós sabemos que esse pontinho aqui da base, ele é exatamente a metade da aresta lateral da base. Então, se ela toda mede 6, aqui a gente vai ter 3 metros, tá certo? E aí, a gente vai precisar também saber aqui, ó, dessa medida daqui, para a gente poder formar um triângulo retângulo. E aí, essa medida daqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber, a câmera está desfocada um pouquinho, beleza? Agora, essa medida daqui, ela nada mais é do que a altura dessa face lateral, tá certo? Que eu vou chamar aqui de A, certo? Essa altura daqui, ó, ela também vai fazer a mesma coisa. Ela vai dividir essa base ao meio, tá certo? E aí a gente vai formar um triângulo retângulo. E sempre que a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então, trazendo essa figura para cá, ó, a gente vai ter o seguinte. Sabemos que o teorema de Pitágoras nos diz que, ó, a hipotenusa, que mede 10 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aquele azinho ali ao quadrado, mais essa medida daqui é exatamente a metade, tá certo? Então, se ali mede 6, a metade mede 3. Resolvendo isso daqui, a gente vai ter, ó, 100. Esse 3 ao quadrado vai dar 9, a gente vai mudar ele de lado, então ele vai vir menos 9, tá certo? E aí 100 menos 9 vai dar 91, certo? E aí a gente vai ter a ao quadrado igual a 91. E a raiz de 91, então, vai ser a medida dessa altura. Tranquilo, pessoal? Eu vou deixar... Vamos deixar ela assim, a ao quadrado igual a 91, porque aí a gente vai usar ela ali, tá? Vamos parar por aqui, a gente não vai precisar tirar essa raiz, não. Vamos fazer, porque vocês vão entender aqui embaixo. Então, vê só, quando a gente aplicar essa medida, lembra que esse A é essa altura aqui, tá ok? Então, se a gente aplicar aqui novamente o teorema de Pitágoras, ó, a hipotenusa agora é quem mede aquele A. Então, seria A ao quadrado igual a H ao quadrado mais 3 ao quadrado. E aí percebam que A ao quadrado a gente já tinha ele ali, que deu 91.
Ok, por isso que eu não percebi que não precisava tirar, tá? Eu deixei ele aqui mesmo, deixei 91 porque eu sabia que a gente ia usar ele aqui embaixo. H é o que a gente quer descobrir, então a gente vai repetir H ao quadrado mais 9, beleza? Passando esse 9 para lá, ó, vai ficar 91 menos 9, que vai dar 82. E aí, quando a gente tirar a raiz quadrada de 82, tá certo? Então, isso vai dar alguma coisa aproximadamente a 9. Né? Nós sabemos que a raiz quadrada de 81 é 9, então a raiz quadrada de 82 é 9, alguma coisa. Então, como a questão ele pede aqui, ó, aproximadamente, tá certo? Então, a gente pode considerar que essa altura é aproximadamente 9. Beleza. A questão acabou? Ainda não. Porque o que ele está pedindo para a gente é o volume dessa pirâmide. Tá certo? E aí o volume a gente vai precisar usar essa fórmula daqui. Certo? Então, voltando lá para a questão, ó, nós vamos ter o seguinte. O volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. O que acontece é que a área da base é a área de um quadrado de lado 6. Então, a área da base, nesse caso aqui, é 6 vezes 6, que é 6 ao quadrado. A altura é a altura da pirâmide que a gente descobriu aqui, tá? Então, a gente vai usar, como ele quer aproximadamente, a gente pode usar esse H igual a 9. E vamos dividir isso por 3, beleza? Fazendo essa continha aqui, ó, 6 ao quadrado é 36, 36 vezes 9 dividido por 3, isso vai dar 108 metros cúbicos, certo? E essa é a nossa solução final. Bom, pessoal, então vejam só, né? Essa foi uma questão um pouquinho extensa, mas que ela traz para a gente um pensamento um pouquinho mais elaborado, e aí a gente precisou voltar lá para o Teorema de Pitágoras, aplicar ele aqui algumas vezes, para então poder calcular o volume da pirâmide. Como eu disse a vocês, não são todos os problemas que serão elaborados ou complexos dessa maneira, talvez aí como vocês estejam pensando, certo? Mas é só fazer com calma, só fazer direitinho, que vocês vão ver que vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? Então a gente volta em outro momento com mais um vídeo falando sobre o volume de outras figuras. Tchau, tchau!